Boa tarde, colegas internautas do Facebook e do YouTube. Continuando um pouco nossas reflexões sobre hoje, vamos tentar falar alguma coisa sobre a questão do Poder Judiciário que foi central nos problemas e na crise institucional do país recentemente. Realmente, o Poder Judiciário, nós já vimos falar, ele não é eleito. E por que será que ele não é eleito? Tem uma razão fundamental, uma razão essencial, uma razão ontológica, porque o juiz não pode estar ligado ao livre jogo das forças políticas. Ele não pode estar ligado a isso. Se você colocar a eleição para juiz, você vai colocar um cargo que vai estar acima de todos, independente de facção, de partido, dependente em que a pessoa promete coisas para a população e depois ele teria que cumprir. Ele não pode ser assim. O juiz não pode prometer e não pode cumprir nada. A função do juiz é o quê? É ver a lei e julgar um caso concreto. Essa é a função do judiciário, dizer com quem está o direito. Então, nesse sentido, ele não pode ser eleito, porque ele sendo eleito, de alguma forma, ele vai ficar ligado àquela facção que o elegeu. Apesar de a solução foi criada com a indicação pelo executivo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e a maioria dos outros lugares, quem indica é a Câmara dos Deputados, né? Os juízes, para iniciarem sua carreira, eles são exigidos algumas características e algumas características pessoais bem fortes, que é aquela questão de notório saber jurídico, índole ilibada e aquelas questões todas, né? Isso para que o juiz não pode ser parcial, ele tem que ser imparcial. Então, ele tem que ter uma índole ilibada e em geral, as legislações dos países colocam listas para o presidente ou parlamento indicar. No Brasil, a OAB, o Conselho do Ministério Público e algumas outras entidades, eles indicam uma lista de 3 e vão sendo escolhidos. E para o juiz assumir, ele faz um concurso público, não é uma votação, mas é um concurso igual a votação que se concorre através que o povo votar, ele concorre através para demonstrar seu saber. Ele faz várias provas, a primeira uma prova objetiva, marcar X, coisa. Depois uma prova subjetiva, que é responder questões, e depois uma prova oral, ele vai ser indagado por um examinador, e prova de título. Além de tudo, ele tem de ter uma atividade jurídica por uns 2 anos. É muito mais exigido que uma pessoa ser candidato a prefeito, vereador, tudo. Nós aqui em Lusiana tivemos um juiz eleitoral que fazia uma espécie de sabatina com os candidatos a vereadores, prefeitos, tudo. Mas a legislação não existe. Moraes Libado hoje exige que não tenha coisa, mas não exige uma coisa dessa de alto saber. O juiz já exige esse alto saber. E as provas não são provas só sobre as questões do direito em si, mas é prova de conhecimento geral, conhecimento sociológico, história do país, tem de conhecer. Então, nessa questão, ela diverge a algo mais democrático, que tenta preparar uma pessoa que tenha realmente conhecimento tanto dos detalhes da vida
do povo comum do país, como dos detalhes jurídicos, para lá no início da carreira na magistratura ele iniciar a carreira. Não é um voto popular, mas é uma prova bem rigorosa e uma prova já diferente que os outros poderes têm. E para chegar também lá, não há uma consulta popular, mas as entidades de classe, as entidades da sociedade civil indicam os seus juízes. É também uma forma indireta. O próprio, aí depois o próprio presidente, monarca ou parlamento, ele vai analisar essas listas, fazendo uma ponderação. Então o sentido é esse, de não deixar o juiz, não pode ser votado para ele não deixar de ser parcial. Esse princípio da imparcialidade é vital no exercício da magistratura e mais ainda as eleições para a Suprema Corte, né? Para analisar friamente o que está sendo colocado para ele ver, né, nas disputas entre os cidadãos em geral e até entre os poderes. Antigamente tinha menos poder, o que começou nessa, vamos dizer, nesse ativismo judiciário, que muita gente pouco sabe, mas historicamente surgiu por questão social e surgiu no judiciário americano. Tem muita gente direitista no Brasil que idolatram a vida e a política americana, né? E hoje em dia está criticando o judiciário, mas o judiciário brasileiro é muito estruturado no modelo americano. O modelo americano não tem eleição para o judiciário. Os candidatos são vitalícios, vamos dizer, é muito parecido com o brasileiro. E o ativismo jurídico da Suprema Corte brasileira, ela vem muito influenciada pelo ativismo jurídico. A evolução social recente da sociedade americana, inclusive com as questões do racismo, que é histórico nos Estados Unidos, eles devem muito à atuação da Suprema Corte. A Suprema Corte é quem enfrentou vários poderes nos Estados Unidos. E interessante que teve vários conflitos nos Estados Unidos, mas em nenhum se tem notícia de um questionamento da Suprema Corte. A Suprema Corte é muito reverenciada pelos americanos. Tem um jargão aqui antigo do direito que a gente fala, né, que fala o altar da justiça. Os americanos muito mais ainda. O Brasil não se jura na Bíblia. Nos americanos a tradição é essa. Tanto que eles reverenciam o judiciário. E não se tem notícia de levantes contra o judiciário, assim, gerais. Né? Tivemos agora levantes contra o executivo, teve uma guerra de sucessão, uma guerra civil violenta, e recentemente contra o legislativo. Lá não tem justiça eleitoral, os legislativos é que organizam as eleições, né? E por conta das eleições, quem organiza é o Capitólio. Houve aquela invasão agora, dia 6 de janeiro, do Capitólio americano, uma coisa recente. Uma crise sui generis, nunca teve nos Estados Unidos. Eles respeitam muito a questão dos poderes, menos o executivo, teve alguma coisa do legislativo. Na justiça teve questão de procuradores, não muitos assim, mas teve o assassinato de um procurador, parece que outros, né? E o mais famoso é o Robert Kennedy, irmão do ex-presidente Kennedy. Foi assassinado em 68 e ele era um dos procuradores que estavam movimentando ações junto aos tribunais, né, em questões de direitos humanos e em geral. Foi famoso e era forte candidato a ser presidente também, o Robert Kennedy, em
68, 69, não sei, foi assassinado. Então é isso. Essa é o motivo por que não há eleição dos membros da Suprema Corte. Mas tem esse fundamento. Há maneiras de se aprimorar, sempre há. No Estado Democrático de Direito, todos se sujeitam a leis, e tem emendas, tem alguma coisa funcionando errada, tem recursos. Se tem alguma lei errada, tem emendas, tem projetos de lei, tem outros caminhos que não levantes, como tiveram agora nos Estados Unidos, 6 no Brasil, dia 7, iniciou-se um levante contra o judiciário, que foi o alvo principal. Isso é sui generis, não se tem notícia, eu não tenho notícia, pode ter, mas assim, importantes levantes contra o judiciário no mundo. Eu não tenho notícia disso. Tem no Peru, não foi bem um levante, mas se destituiu a Suprema Corte, né? Eu analiso a história, foi o único, assim, tem cargo de demitir o juiz, mover processo, pode se mover o processo, pode ser enrolado, pode ser demorado, tudo, mas o processo vai andar, um dia apura e um dia se pune. O direito brasileiro não proíbe isso. A Procuradoria pode ir movimentando qualquer coisa, qualquer investigação, e deixa a coisa lá engavetada, no momento oportuno ela vai entrar. Então, tem os caminhos, e não é um caminho de um levante popular, com já, por conta do judiciário, implantar uma ditadura no país, como é uma coisa meio sui generis. Nós falamos aqui da questão da organicidade pragmática. Essa questão de uma organização é necessária e exige. Essa procura não é só uma invenção racional do homem, que muita gente fala que é um construto do humano. É uma necessidade por conta que, no geral, nós vamos analisar isso, essa organicidade existe na natureza. A sociedade civil também é um organismo vivo por excelência, por pessoas. E o Estado Democrático de Direito é um organismo maior de organização de uma sociedade.